bem-vindos a mais um episódio do Varejo Talk Zacate, hoje acontecendo simultaneamente com o nosso evento Varejo Talk Show. E a gente aproveita esse momento para trazer os palestrantes que estarão logo mais no Varejo Show, hoje à noite, fazendo ali suas palestras, trazendo notícias interessantes sobre o futuro do varejo. E a gente aproveita para trazer eles aqui antes no estúdio da Monk, da CAT. Aqui conosco, Ari Zanutto. Boa noite, Ari. Boa noite. O Ari Zanutto, ele é VP de Plataforma e Segurança para a América Latina da Salesforce e tem uma visão bastante estratégica sobre como escalar com confiança, inovar com responsabilidade e também preparar o varejo para o futuro. Seja muito bem-vindo, Ari. Aqui conosco também o nosso vice-diretor da Vertical de Varejo, Daniel Advansky. Obrigado, Karen. Bom, então, Ari, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua jornada na Salesforce, como que a Salesforce também tem atuado aqui no Brasil. Claro, bom, obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou recente na Salesforce, estou 10 anos no ecossistema, 3 meses em casa, criando uma área para a América Latina de plataforma e segurança. Então, segurança hoje é o cerne do maior palco que a gente tem dentro do varejo, que são os dados. Então, existe uma preocupação e uma atenção que a Salesforce tem dado no mercado para como o varejista e as outras indústrias também vão começar a gerenciar o dado, vão proteger as conformidades, as regulações. Então, hoje a gente está numa jornada super interessante. A Salesforce é a empresa número 1 em CRM no mundo, então somos pioneiros e líderes numa solução SaaS como CRM. E hoje a gente incorpora não só a gestão do relacionamento com o cliente, mas todo o stack de marketing, stack de integração, de dados. A gente tem hoje uma série de componentes dentro da nossa solução para levar uma oferta mais robusta para os nossos clientes de todo mundo. Sim, bom, a gente escuta muito que os dados são o novo petróleo, né? Mas a segurança deles é o que de fato garante essa confiança, né? Na sua opinião, na prática, quais que você acha os maiores riscos? Claro. Dado, ele é a moeda mais valiosa que a gente tem, não só no varejo, mas em todo o mercado, né? Quando a gente começa a olhar risco nisso, a gente tem capturado muito mais dado do que a gente capturava muitos anos atrás. E essa pegada digital de informação que a gente começa a coletar dos nossos clientes, ela traz um risco para a operação quando ele não é bem gerido, né? Então, o dado que é a nossa moeda mais preciosa também pode ser a nossa maior vulnerabilidade. Antigamente, eu sou um pouco mais velho, a gente começa a pensar muito no antigamente, né? Quando começou a estratégia de mobile, a gente queria capturar o dado de localização do cliente, a gente queria pegar tudo que ele tocava, a gente queria armazenar esse dado e não necessariamente a gente usava essa informação do jeito correto, né? Hoje a gente captura não só dado de localização, mas a gente captura dado de saúde, a gente captura PII, dado demográfico, a gente tem dado social, de navegação. Então, cada interação que o consumidor faz com as nossas empresas, a gente cria um volume massivo de dados. E esse volume massivo deixa um rastro. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande de como que esse rastro, de como que esse volume de dados todo é gerido. E como que você acha que o varejo, no caso, ele pode se proteger, mas sem travar? Sem travar. Hoje todo mundo está falando de inteligência artificial e com esse volume de informação que a gente tem, acho que é natural de que a gente tenha já dado para começar a ir para uma estratégia de AI. A gente tem uma série de regulações no mercado, né? Vamos pegar a LGPD como um bom exemplo. Eu tenho feito muito uma provocação nas conversas que a gente tem, quão pronto a gente está para a LGPD. Em teoria, está todo mundo pronto, né? Está todo mundo 100% preparado e suplementado com todo o aparato de tecnologia que a gente tem. Compliance. O compliance está em dia. O compliance e a privacidade está sempre em dia, né?
E aí a pergunta que a gente estava conversando hoje mais cedo, inclusive, se eu ligar agora na sua empresa e falar, tá, eu quero uma cópia de todos os meus dados, eu quero que você me esqueça, pode ser uma possibilidade. Né? O quão compliance você vai ficar nos próximos dias com esse cliente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito forte no mercado. Nós temos uma série de leis em cada país. Então, temos a LGPD no Brasil, temos GDPR na Europa, a Lei de Proteção de Dados do Chile, por exemplo, super agressiva comparada com a nossa. A gente está falando aqui de uma das multas mais altas do mundo no Chile. Existe uma camada que ela é muito comum entre todas essas regulações e legislações locais. A Salesforce tem uma preocupação com o desenvolvimento de produto para disponibilizar dentro da nossa plataforma algo que seja comum. E, obviamente, cada mercado consegue também se ajustar e se adaptar para poder fazer, enfim, atender esta legislação da melhor maneira. Outro ponto que é importante temos coletado dados de pesquisas com os nossos clientes no mundo inteiro para entender o que eles estão precisando, para que lado que está indo o mercado. Então, é um trabalho muito quatro mãos com os nossos clientes. A gente falou um pouquinho aqui, a Salesforce veio numa jornada, né, que incorporou algumas empresas, né, de toda uma estratégia ali, obviamente, com toda essa proliferação de dados, né, de sistemas, né, que vocês acabam abarcando ali. O que vocês têm visto ali no varejo, de forma geral, seja pelo mundo ou aqui no Brasil, né, tanto de adoção, né, de IA, né, a própria Salesforce tem várias soluções de agentes de IA aí nos seus produtos, né, obviamente a gente está falando também aqui de uma plataforma de CRM, então os dados dos clientes, né? Os dados que os varejistas se relacionam com os clientes. Sim. Provavelmente estão, né? Muitos deles têm eventualmente uma solução Salesforce lá dentro, gerenciando esses dados. E obviamente vocês vêm evoluindo, né? Colocando uma camada cada vez maior de inteligência ali em cima dos produtos. De segurança então, também. De segurança, né? Para garantir o compliance, né? Dados sensíveis, dados pessoais. Como que os varejistas, né, estão se beneficiando e conseguindo, né, trabalhar com o dado na medida certa, né, para não aumentar o risco, né, como você bem comentou aqui, e ao mesmo tempo conseguir estar extraindo o resultado de negócio ali, com hiperpersonalização, ou seja lá o que for. Estamos na terceira onda da inteligência artificial, né? Então a primeira foi a inteligência artificial preditiva, depois a gente teve os copilotos, e agora a gente está na era dos agentes autônomos. Então, o agente autônomo, ele consegue realizar ações que um humano faz, mas a gente não substitui o humano com isso. Hoje, com agente autônomo, por exemplo, eu consigo treinar um agente, e veja, aqui eu não estou dizendo que o agente ele substitui o humano, de novo. Eu acho que é uma simbiose, a gente precisa trabalhar junto. O agente ele consegue trabalhar 24/7, ele consegue ficar disponível no feriado, no final de semana, não tem chuva, não tem trânsito, ele está ali o tempo inteiro. Onde que o humano entra junto com a gente? A hora que a gente precisa pensar na inovação, a hora que a gente precisa trazer um toque mais acolhedor para aquele atendimento, por mais que a gente consiga trazer uma visão até que muito humanizada para o agente autônomo, muitas vezes usando a Agentforce, por exemplo, que é a nossa solução de agente autônomo, você não consegue distinguir se é um humano ou se é uma máquina que está falando com você. Mas eu acho que tem uma questão da empatia, existem momentos onde a gente ainda pode transbordar isso para um humano. Essa simbiose hoje ela é muito importante. Ari, o que você percebeu lá fora que você ainda não viu aqui no Brasil? É difícil responder isso, porque o mercado brasileiro é muito maduro quando a gente fala de inteligência artificial, seja criando soluções ou seja adotando soluções, né? A gente vê um frenesi de que todo mundo quer adotar e quer usar AI, e acho que é o caminho correto. Então, minha opinião pessoal aqui quem não estiver com uma estratégia de AI já está para trás do mercado, né? Mas quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, você olha uma Waymo, por exemplo, né? É um Uber transporte. de transporte, é um Uber autônomo.
né? Então você não tem motorista, o carro ele está ali disponível para você o tempo inteiro. Eu acho que a gente já tem algumas barreiras no nosso mercado de como fazer isso. Eu, pessoalmente, não consigo ver muito um carro sem motorista rodando nas ruas de São Paulo ou aqui de Florianópolis. Eu acho que aqui a gente tem um ponto de ruptura. Mas quando a gente fala de solução para os mercados onde estamos habituados, então manufatura, varejo, indústria, serviço financeiro, indústria em geral, acho que a gente está bastante maduro. Tem muito para crescer ainda, mas acho que a gente está muito à frente de alguns mercados. Essa união IA mais hardware, né? A gente talvez ainda tá um pouquinho para trás aqui. Silício é caro no Brasil, né? A gente teve um varejista comentando um case que eles estavam utilizando IA para potencializar a venda consultiva pelos vendedores, né? Comentou que tem sido um sucesso porque o vendedor está vendendo mais. Então a IA está ajudando, não está substituindo o vendedor, está maximizando o resultado dele. Então, todo vendedor que vende mais, né, fica sorrindo, obviamente, e o cliente ganha um consultor ali, né, com dados confiáveis, né? Sim. E a gente fala muito sempre, né, de casos de sucesso, né? Que foi a pergunta da Karen, né? E obviamente a gente vê também, né? A gente até estava conversando um pouquinho ali, né, da diferença de expectativas, né, entre o que é alta gestão olha na mídia, olha nas apresentações, nos PowerPoints da vida ali e quer colocar na empresa, versus o que a área de TI, né, consegue de fato colocar dentro daquele ambiente, né, que tem coisas novas, tem coisas legadas, tem regulações. Sim. Né? Como é que você está vendo isso e o que você tem visto ali que não tem dado certo eventualmente, né? Seja por uma questão da tecnologia ou seja por uma dificuldade de adoção dentro de um ambiente, né, complexo ali de varejo, né, de omnicanalidade, de compliance, etc. Então, vou separar em 2 pedaços. O primeiro entendo que uma estratégia de AI não é mais só do TI. Então, precisamos ter o negócio sentado junto com o TI, ou TI sentado junto com o negócio. A gente pode por qualquer ângulo aqui, no final do dia, as equipes precisam trabalhar juntas, né? Vamos pegar um caso de agente autônomo, de atendimento, por exemplo. TI não vai conseguir definir todos os casos, por mais que conheça todos os casos e os processos bem documentados, eu preciso de um toque do time de atendimento, porque sempre tem aquele caso de exceção, sempre tem alguma coisa a mais que a gente precisa tratar ali. Então essas equipes precisam estar bem conectadas. Né? Então, quando a gente fala de atendimento e tecnologia, por exemplo, mas eu também preciso do jurídico nessa mesma mesa para poder ver qual que é o guardrail, qual que é a proteção que eu vou colocar, qual que é o limite da resposta, quando que eu transbordo, quando que eu não transbordo, se o agente autônomo, por exemplo, vai poder fazer tudo desde o primeiro momento. Acho que é uma questão de construir maturidade. Acho que este é um ponto. O segundo ponto é onde que eu tenho um insucesso no dado. Então, a gente tem muita informação, né? O varejista, principalmente, ninguém conhece melhor o consumidor do que o varejista. Né? Então, o varejista tem dado de perfil de compra, ele tem dado de perfil de comportamento, de horário que vai na loja, horário que compra no site, o clique que eu dou, a rede social, o que eu reclamo, o que eu elogio, minha avaliação. Eu posso ficar horas aqui com a gente discutindo tudo que eu coleto de dado e tudo que eu entendo do consumidor. Né? Então, num mês você está comprando vinho, um exemplo pessoal, hoje eu compro fralda. O varejista, ele sabe qual o tamanho da fralda, ele sabe qual que é a próxima que eu vou comprar, ele sabe o shampoo que minha filha usa, ele sabe tudo isso. Ele sabe meu momento de vida. Então, ele tem muito dado. Só que esse dado não estruturado é um risco para AI. Então, acho que o maior caso de insucesso aqui eu tenho muita informação com pouca coracidade, ou tenho muita informação onde eu não tenho um olhar de normalização, eu não tenho uma estrutura correta para esse dado, e aí você acaba poluindo muito a sua visão de inteligência artificial. Só informação não basta, né? Tem que colocar ordem ali, tem que ter ordem. estruturar. Tem que acho estar que essa estruturado. palavra é bem importante. Exato. E quem não conhece ainda Salesforce, qual seria o caminho para poder conhecer melhor? Legal. Nós temos um programa chamado Trailhead, aí a gente coloca o link ali depois pro pessoal. Trailhead, ele é o nosso centro de treinamento virtual com gamification. Então você vai encontrar desde trilhas do que é Salesforce, até como eu crio um agente autônomo.
E isso é disponível, está disponível para todo mundo, não importa a empresa que você trabalha ou se você não trabalha, se é seu primeiro contato com tecnologia, esse é um bom caminho para você começar a se desenvolver. Legal, seja você varejista ou startup, fica a dica ali, né? Um curso gratuito disponível ali, né? No link aí, tá aqui na tela. Boa. Então, Ari, para a gente finalizar aqui, né? A gente está num momento de aceleração tecnológica sem precedentes aí na história da humanidade. Eu imagino que todo varejista ou qualquer empresa, né, tem um desafio, né, de se manter competitivo ou criar diferenciais competitivos nesse ritmo, né? O que você tem visto ali de futuro e o que eventualmente você recomenda ali para os varejistas ou startups que estão nos ouvindo aqui? A gente falou que dado é a moeda mais preciosa que você tem hoje, né? Então, falamos de coleta de dados, volume de dados massivo que a gente está gerando, mas acho que tem, e quão precioso, né, a informação que a gente tem na nossa mão hoje, mas acho que tem um critério que para o consumidor, e aí nós como consumidores é muito importante, é a transparência de como o varejista ou como qualquer indústria utiliza a minha informação, né? Então, se eu entendo qual é o valor real, qual que é o meu benefício em te dar o meu dado, eu sou muito mais propenso a consumir mais de você. E entender como você usa o meu dado é parte disso, né? Então, entendo que precisamos de uma estratégia de AI, então qualquer empresa hoje que não está olhando para AI está fora do jogo. Qualquer empresa que não está olhando para a qualidade de dados, para compliance, para privacidade, não vai ter uma estrutura de AI bem definida, está fora do jogo, né? Então, acho que esse componente, esse misto de componentes, eles são um grande diferencial para o futuro. São alicerces importantes. São os alicerces importantes, Bom, exato. Ari, muito obrigada pela sua presença. O Ari Zanotto vai ter uma palestra, daqui a pouquinho ele sobe ao palco do Varejo Show, com a palestra Varejo Seguro e Escalável, Plataforma, Confiança e o Futuro da Transformação Digital. Ari Zanotto, que é VP de Plataforma e Segurança da América Latina da Salesforce. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela presença aí, Ari. Isso aí. E hoje encerramos mais um episódio do Varejo Talks Zacate. Conosco, que vem muito mais pela frente.